Oiê, Ana Campbell aqui falando no Estúdios Brownie com mais um episódio para vocês. Hoje a gente está aqui na maratona de gravações e daqui a pouco eu já vou apresentar o meu convidado, mas vou fazer um suspense. Antes de falar do nosso convidado hoje, eu quero passar os recadinhos aqui. Então, quero falar dos nossos apoiadores da Revolution, que está com congresso ainda em Goiânia, 5 e 6 de agosto. Eu acho que o nosso convidado vai estar lá, a gente vai confirmar com ele aqui. E BH, 1 e 2 de outubro. Também temos o Infoco, 5 e 6 de setembro, em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, que está muito legal e que vai trazer muitos palestrantes legais, tem muitas marcas também. O Infoco tem uma feira grande e tem um conteúdo bem bacana. Inclusive, eles estão com o Album e a Fotô como patrocinadores master, assim como a gente aqui. E tem muitas novidades vindo por aí, eu não posso contar ainda, né? Em segredo. Então, se você quiser saber, você vai ter que ir lá visitar a gente. Então, aproveita, já entra no site, já vê lá o ingresso, já compra para garantir o lote mais barato, né, gente? E também porque eu já vi ano passado uma galera chegando lá na porta tentando comprar na hora e não conseguiu, porque lota e não tem como fazer depois. Então, não deixa para depois. Dá uma olhada lá nos palestrantes, já tem muita gente legal que a Fernanda vai anunciando aos poucos, né? Para gerar esse suspense também. Então, vale a pena você já garantir o seu ingresso. Também quero falar da Maré, uma convivência fotográfica dessa caneca aqui, super bonitinha aqui, ó, que vai acontecer com 2 fotógrafos aqui do Rio de Janeiro, o Mário Nardi e o nosso querido Márcio Monteiro, que esteve aqui. Os dois estiveram aqui, na verdade, né? Tem episódio dos dois. E eles vão estar na Barrinha, um lugar paradisíaco no Ceará, do dia 10, a data eu nunca lembro, vou ver aqui, 10 a 16 de julho, uma semaninha lá, num lugar paradisíaco, com 2 fotógrafos, para aprender muito sobre documental, sobre fotografia esportiva, sobre ensaios fotográficos. É uma vivência sobre natureza, né? Sobre ensaio, sobre composição. O Márcio tem uma aula incrível sobre composição. Só tem 4 vagas disponíveis nesse momento. E eles têm uma vaga social, que eu acho muito bacana. Eles vão escolher uma pessoa lá da comunidade que vai ganhar um equipamento e vai assistir essas aulas também. O custo desse workshop aqui, dessa vivência, vai estar incluído o seu translado do hotel até a casa, a hospedagem, as aulas, o café da manhã e as impressões. Cada aluno ganha 3 impressões e ainda, quando chega aqui no Rio de Janeiro, participa de uma exposição desse trabalho, desses dias de convivência que participou lá. Então, eu acho que para 10 parcelas de 375 está um valor super acessível para o tanto de retorno que você vai ter numa super imersão, né, de uma vivência fotográfica com 2 fotógrafos super experientes e que vão passar de uma forma leve para vocês muito conhecimento fotográfico. É quase que uma mini férias, falando todo dia, conversando todo dia sobre fotografia e sobre diversos assuntos, né, que vocês vão passar 24 horas juntos lá. Eu acho que não tem nada mais rico do que um workshop desse jeito. Não é um workshop desses tipos que a gente escuta no mercado que eles chamam de... Como é que é? Não é uma missão, né, que eles chamam, sabe? Esses eventos de missão que você tem que fazer uma coisa na pressão lá. Não é nada disso, é uma coisa leve. É uma vivência fotográfica. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para quem puder participar desse projeto aqui. Então, agora vamos falar do nosso convidado. O Léo Saldanha, uma pessoa que eu queria trazer aqui há muito tempo já estava na minha listinha, mas nunca dava para conciliar as agendas. Ele mora em São Paulo. Ele já participou aqui com a gente como co-host, né, uma vez, para entrevistar um amigo, que é o Rafael, que trabalha com o TEDx aqui no Rio. Foi bem legal. E agora a gente conseguiu, através do Trocando Ideias, né, da Flávia, que ele vai palestrar amanhã no Trocando Ideias, conciliar isso tudo para ele poder conversar aqui com a gente e falar muito sobre fotografia, sobre o mercado, sobre inteligência artificial, que eu sei que é um tema que o pessoal tem medo, né, Léo? Então, queria agradecer demais por você aceitar o convite e a gente poder bater esse papo aqui, que finalmente saiu. Né? Finalmente, nossa, muito feliz. Obrigado de verdade pelo convite, pela oportunidade, Ana. É incrível, assim, porque eu tava ali, né, naquela tela, eu lembro daquela vez que eu fui
que eu como co-host. Ficou aqui na TV, né? E aí é uma outra experiência incrível, é muito bacana. E poder conversar pessoalmente sobre esses assuntos, né? De um podcast que eu acompanho, e o Estúdios Brown fazendo esse trabalho que eu sei que tem tantas questões que são complexas. As pessoas não imaginam, né? As complexidades. E você está de parabéns pela pauta, programação de alto nível que você tem feito aqui para levar conteúdo de alto nível para as pessoas, né? Nas mais variadas frentes de assuntos tão importantes. Obrigado. Obrigada a você. A gente estava conversando com as meninas no episódio anterior que elas recebem muito a pergunta se elas ganham dinheiro com isso, né? Aí ela falou, que a gente quer perguntar para você também, se você escuta muito isso, se você ganha dinheiro com isso, Ana. Aí eu comecei a rir, porque as pessoas não têm a ideia do trabalho que a gente tem por trás, né? Para montar conteúdo, assim, para produzir conteúdo. É bem desafiador, né? É verdade. Eu acho que tem uma questão que nisso nós estamos totalmente... A gente tem uma linha muito comum nesse sentido, de causa mesmo, de algo que move a gente, que é maior do que... Claro que o resultado financeiro que venha, de alguma forma, é bacana. Mas não é por isso só. A gente faz porque a gente quer levar a informação de alto nível para as pessoas e você tem esse cuidado extremo, né? E na minha opinião, né, eu acho que você está fazendo o melhor podcast do Brasil hoje, de conteúdo, do formato de informação que você está levando, os nomes que você tem trazido e de uma forma muito cuidadosa, né? Bacana de levar isso. Então, mas é isso, o que move a gente é a causa, com certeza, né? Então, para poder seguir fazendo esse trabalho, só movido por uma causa muito forte mesmo. Obrigada, Léo. Imagina. Léo, sobre temas polêmicos, né, que a gente gosta de abordar. Inteligência artificial, que eu sei que a galera... Tem gente que acha muito bacana e já aceita e já começa a estudar sobre, mas você acha que ainda tem um público muito resistente na fotografia? O que você acha? Porque eu sei que você dá aula sobre isso, você dá treinamento sobre isso. Você tem hater, assim? Tem alguém que entra em contato com você para reclamar sobre isso? Tem acontecido. As pessoas, elas aparecem e... Nos directs da vida, né, no Instagram principalmente, reclamando do conteúdo, falando, por que você está fazendo isso? Você que veio da fotografia de antes, né, do tempo do analógico, você deveria defender os fotógrafos, não trazer essas novidades. Então, eu tenho recebido vários. E pessoas que falam que não é fotografia, quando eu nunca disse que a inteligência artificial é 100% fotografia, né? Tem várias questões que é complexo, na verdade, o que está acontecendo. Mas eu tenho enrolado isso. E, na verdade, o que eu vejo... é uma coisa que não tinha precedente, né, Ana? Pela primeira vez, a gente tem como fazer algo... E a fotografia sempre foi uma atividade que envolve uma máquina, concorda? Uhum. Tem a câmera, tem a tecnologia, e as mudanças tecnológicas na fotografia sempre ocorreram. Pela primeira vez, você tem uma colaboração que não é com outro fotógrafo ou fotógrafa, e envolve tecnologia e é criativo. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, é uma transformação forte e envolve fotografia real junto, né? Então, eu tenho recebido porque é tão novo, faz pouco mais de 2 anos que está aí, né? A IA generativa, e ela traz essas reflexões de uma coisa que a gente não sabe onde vai parar exatamente, né? Mas que está acelerada. Então, mas eu tenho visto muito equívoco, assim, pessoas que não estudaram, não se aprofundaram sobre o assunto, na verdade, para criticar. Então, elas já odeiam sem conhecer, né? E eu acho que o dado importante é trazer o seguinte: se você usa o Waze, se você usa Instagram, todas as redes sociais, se você tem um smartphone intermediário que seja, a inteligência artificial já está presente na sua vida. Para pedir uma comida usando o aplicativo, as próprias câmeras de ponta começando a usar os algoritmos também. Então, na verdade, ela já está presente, mesmo que a gente não queira, sabe? Meio que sem saber como funciona, né? Uhum. Eu acho que é legal abrir a cabeça, porque na minha visão, isso vai ser algo da mesma dimensão do que foi o analógico para o digital, ou até maior, ou a chegada da internet, é o que está acontecendo, né? Então, e a fotografia vai ser impactada por isso. Já está sendo, vai ser mais, né? E não é só na nossa área, né? Em diversas áreas, eu recebi um advogado aqui, ele estava falando que tem uma área que é dos advogados estagiários, né, de direito, que eles faziam aquele trabalho braçal de ficar digitalizando ou digitando mesmo os textos, que são os mesmos textos, e hoje em dia você já consegue fazer isso com um software, né, que simula, porque é copy-paste, copiar e colar, né? Tipo, não tem muito o que fazer. E eu vim de tecnologia. Na época que eu sou velha, né? Então, na época que eu fui fazer faculdade,
era meio que um tabu, assim. A minha mãe falava, foi a primeira da família a fazer faculdade, então minha mãe falava para todo mundo, né? Ah, minha filha tá na faculdade. Aí as pessoas perguntavam, o que ela tá estudando? Aí falava, tecnologia. Aí o pessoal ficava com aquela cara de interrogação, porque não sabia o que era, né? E eu via a internet chegar aqui, e quando a internet chegou aqui, o que a gente escutava na faculdade é que a internet já existia lá fora em muitos lugares já há muito tempo. Óbvio que não era aberto para o público, né? Mas já tinham os seus estudos, né? A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Até chegar na gente, já tinham coisas rolando, né? Verdade. E eu lembro que uma vez eles fizeram um filme, acho que se chamava Rede, sei lá, que tinha um documentário e tinha um filme, né? E o documentário era para falar como a gente era vigiado. Aí o que eles mostravam eram umas coisas assim muito idiotas, que a gente acessava os e-mails e vinham aquelas propagandas do lado, né? Tinham muitas propagandas do lado e geralmente eram de buscas que você tinha feito. Então, se eu pesquisei um liquidificador, quando eu entrava no meu e-mail, vinha só propaganda de liquidificador, né? E é o que acontece hoje nas redes sociais, né? Então, Verdade. eu vou pesquisar sobre... Ontem eu estava pesquisando um negócio de adega. Meu marido gosta de vinho e a adega que queimou. A gente levou na manutenção, mas não sei se vai ter conserto. Aí eu fui pesquisar para ter uma ideia de como estava o preço agora. A nossa era antiga. Pô, depois que eu entrei no YouTube, só aparecia anúncio de adega. Não para de aparecer. Né? É porque ele tá lendo. Eu tô no mesmo IP, no mesmo endereço ali, na mesma casa. Então, se eu consulto alguma coisa, as outras pessoas dali vão ser impactadas por aquilo ali também. Isso não é novidade para quem é de tecnologia, né? Mas para uma pessoa que vem de fora, assim, que não está habituada, se assusta, né? E eu acho que isso também funciona na fotografia. Há quanto tempo que a Adobe e o Google estudam sobre imagem, né? Você abre a Shopee hoje, você pode tirar uma foto da caneca aqui e manda pesquisar na Shopee e ela acha os produtos daquela caneca. Só com imagem. Só com imagem. Então, isso não é mais novidade, assim. E eu não entendo por que as pessoas ficam tão revoltadas com isso. Eu sei que bate um medinho, né? Não lembro o nome daquele seu amigo que você levou uma vez no O Thiago Petroni. que de inovação, né? E ele falou falando, assim, foi o quê? Tava na pandemia, né? 2021, acho. 2021. Então, eu lembro dele falando, tem já 3 anos, ó, passa rápido. Ele falou que a fotografia ia mudar muito e que muita gente ia sair do mercado, que a fotografia ia morrer. Ele falou desse jeito, né? Aí o pessoal desesperou. Na verdade, eu acho que ela vai se transformar, né? Algumas coisas vão ficar mais fáceis da gente trabalhar. Hoje, por exemplo, eu trato as fotos muito mais rápido do que antes, porque o Lightroom e o Photoshop já vêm com essas facilidades. Mas eu acho que as pessoas ainda vão precisar de uma pessoa humana ali. Porque o que a gente sempre ouviu na TI é que o equipamento é burro. O Rodrigo fala sempre muito isso em casa. Tá, beleza, tem o chat GPT, mas você sabe o que perguntar para ele? Porque você tem que saber, até para fazer o comando das imagens, né? O Júnior Luz que faz umas imagens super criativas, né? É o prompt dele, né? É o prompt dele. Eu não sei se eu conseguiria fazer daquele jeito, né? Ele criou um jeito, inclusive, de burlar, porque lá você não pode... teoricamente, usar as imagens de pessoas que existem, né? E ele consegue criar umas caricaturas que... Você vê que é o Lula, você vê que é o Bolsonaro ali, né? Você vê que é o Jesus, né? Que é uma imagem que a gente tem como referência de Jesus que ele colocou ali, né? E, poxa, tem toda a criatividade dele. Não tem como... Como é que é o nome daquele outro cara que é daqui, que você gosta muito também? Ele fez um de carnaval, que era... o Cartier-Bresson. Cartier-Bresson. Nossa, ele foi um dos precursores. Acho que até antes do Júnior. Ele é maravilhoso. O trabalho dele é Carnavais lindo. artificiais que ele fez aqui virou... Se não me engano, ele transformou em livro. Ele tem um curso também, que ele ensina, que é a parte criativa. E ele imaginou os carnavais do passado e carnavais do futuro que não existiram. Até carnavais que misturam as duas coisas, né? E aí ele foi contratado por uma marca, acho que uma marca de chinelo, para fazer a coisa da IA por conta desse projeto, né? E é fantástico. O que você trouxe é super importante. A relação como ferramenta. Então, quando a Annie Leibovitz, ela disse recentemente, né? A IA não me preocupa em nada, a gente está falando de uma das maiores retratistas do mundo. Ela traz essa visão no sentido de não me preocupa em nada, não vou nem olhar para isso. Na verdade, o que ela disse em profundidade foi, é uma ferramenta assim como outras existiram e existem. O smartphone, Photoshop, uma ferramenta criativa. E ela acha interessante e não preocupa porque é mais uma ferramenta para usar, né? Então, eu acho que não vai ter uma substituição, mas tem um lado polêmico da história, que é aquele fotógrafo, fotógrafa de várias áreas, porque a gente está vendo a IA avançando
em todos os nichos, de várias maneiras, coisa bem curiosa. O fotógrafo repetitivo, sem diferenciação, sem uma assinatura visual bem definida, ou que não se preocupe com isso, e outras questões também que ele possa ter cuidado, ele pode ficar pelo caminho. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Fotógrafo de produto. Né? Uma foto de produto, fazer a foto desse copo e vou vender esse copo. Se eu não chegar num resultado, ou não tiver umas outras questões de atendimento, até de marketing mesmo, e eu fizer uma imagem que perde para a IA generativa, e se a IA generativa para a marca ela vai ser mais rápida, vai ser mais barata, e ele vai ter um controle sem time e com uma pós-produção muito rápida também, porque ela vai resolver todas essas questões, por que é que uma empresa, um empreendedor, alguém que vai contratar, vai pegar o fotógrafo? A marca... Então, assim, a mesma coisa do retrato. Tem retrato com IA hoje, né? Para várias coisas, inclusive LinkedIn e tudo mais. Ora, se eu for contratar a Ana Campbell, eu sei que ela tem assinatura. E ela tem todo um conhecimento. E a gente fez aqui um pouco antes os retratos, e eu me senti muito à vontade fazendo. Você teve... A IA me deixaria... Ela primeiro, assim, ela não vai fazer a fotografia em si, né? Ela não vai clicar, ela não tem a câmera, ela vai criar uma reprodução a partir de uma selfie. Mas esse contato humano, essa troca, eu vou me sentir representado, tenho certeza, pelas imagens que você fez nesse cuidado e pela confiança que eu tenho. É a Ana Campbell. Não tem IA que vai subjugar isso. Agora, o cara que faz o clique repetitivo, ele não tem o menor cuidado, é tudo meio pastelaria mesmo, e ele não tem uma valorização de marca, uma história, uma trajetória, ele vai ficar pelo caminho. Assim, a tendência é essa, né? E eu acho que isso está preocupando muita gente. Então, a gente está vendo IA de gestante, de newborn, de retrato para posicionamento profissional, para casamento. Eu soltei conteúdo exclusivo para membro sobre isso. É impressionante. E ela trabalha assim, você manda as fotos reais e ela... Por isso que é complexo a questão da IA. Porque ela trabalha com imagens reais. Ela vai encaixar o meu rosto na imagem do noivo. Ou ela vai trocar eu tenho a foto com a minha esposa e ela vai colocar a roupa de noivo e noiva. Mas é uma foto real. E aí, mas aí, se a gente for pegar na história da fotografia digital, a manipulação, aliás, mesmo no tempo do analógico, já existia, né? Sim. Então, tem uma questão complexa e não dá para saber onde vai parar exatamente, mas existe uma ameaça para o fotógrafo? Existe. Qual é? O fotógrafo sem diferenciação, sem marca, eu acho que ele vai ser desafiado, porque a questão do preço já era um problema. E agora tem um outro agente, um outro elemento complexo, que é essa IA generativa. Então, eu fui fazer um exemplo de retrato. Fui para testar, para ver como era. Fui buscar vários no mercado. E ele cobra 50 e poucos dólares para fazer com 100 imagens, com base nas minhas fotos. Chegou um determinado momento, ele falou assim, eu não ia fechar, falei, eu só queria ver como era. Ele falou, você tem certeza? Porque de 59 dólares, eu vou cobrar 5 dólares de você para fechar agora. Nossa, ele faz uma promoção. Em tempo real ali ele fez. E ele é bom, esse é um dos melhores do mercado. Por que eu fui testar isso? Para ver como que ele está na questão do marketing. Ou seja, ele está já falando o seguinte, eu não tenho fotógrafos aqui, eu estou pegando as suas fotos e criando para você com a IA generativa. Mas o fotógrafo vai cobrar de você e eu ainda te dou uma promoção. Então, e eles estão competindo entre eles. As IAs de retrato, elas estão falando assim, nem parece IA. Elas estão se vendendo como, vem fazer com a gente. Tem algumas falando assim, olha, a gente tem fotógrafos no nosso time aqui de IA para vender essa questão de... Olha, é especialista que está fazendo. Mas é complexo. Então, e só tem 2 anos, pouco mais de 2 anos. Então, aonde vai parar? Né? Eu não consigo arriscar. Tenho estudado muito, né? Posso até dar alguns palpites, mas é bem complexo. Assim, é um momento de transformação forte. E tem muitos fotógrafos que estão abraçando. Né? Então, acho que essa é a parte. Por que abraçar? Porque se a coisa virar ou tiver uma oportunidade, eu estou ali já. Né? A gente tem que se adaptar, né? Ou pelo menos conhecer com quem que a gente está lidando, né? Exatamente. Pra ver se vai continuar ou não, ou se vai desistir. Não tem problema nenhum a pessoa desistir e mudar de carreira, né? Mas ela tem que saber o que ela está lidando. Eu tenho um amigo que a gente trabalhou junto na escola de imagem e ele é ele é um cara, assim, muito incrível. Um dos fotógrafos mais inteligentes que eu conheço, assim. Muito nerdzão. E ele dava aula de Photoshop Lightroom na escola. Só que ele sempre foi muito tímido. Então, ele falava, eu prefiro fotografar produto, porque eu não tenho que interagir, sabe? E aí, na época que a gente trabalhava junto, ele fazia muito uma marca... Aqui na Baixada Fluminense tem umas lojas de móveis, então ele fazia muitos móveis. Aí fazia sofá,
vários produtos, assim, né? E aí eu falei para ele, cara, por que você não põe essas imagens para vender no banco de imagem? Porque uma coisa sou eu que trabalho com gente, eu preciso da autorização da pessoa, né? Como é que eu vou botar a foto da pessoa lá sem autorização, depois ela aparece no comercial? Tipo, nada a ver, mas uma cadeira não vai reclamar com você, né? Que não precisa, né? De autorização. Aí ele começou a fazer isso. Aí depois ele começou a pensar que ele podia aumentar o leque dele. Tipo, ele não tirava o dinheiro de lá, virou meio que uma poupança. Ele ia fazendo para testar. Aí se cadastrou no banco, entrou, foi aprovado, que eles têm aquela seleção, né? Uhum. Aí ele botou o sofá lá. Aí depois ele pensou assim, pô, aquele sofá é amarelo, mas eu sei mexer no Photoshop, eu posso botar um vermelho, um azul. Aí ele, com a mesma foto, ele replicava várias cores e botava lá. E aí isso ia gerando volume para ele, ele começou a vender mais. Aí esses dias eu falei com ele, a gente fala meio que assim, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, mas fica umas 2 horas no telefone. Aí ele falou, Aninha, não tô mais com aquele banco de imagens, porque eles criaram, não lembro o banco, depois eu vou perguntar para ele, porque eu tenho medo de falar o banco errado, mas ele tinha um banco de imagens que ele trabalhava e esse banco de imagens criou a sua própria ferramenta de IA, então eles não compram dos criadores de imagem, e eles reproduzem o deles e eles não estão mais comprando dos fotógrafos, eles não estão mais oferecendo isso. Porque quando eles oferecem para o público, ele tem que pagar o fotógrafo, né? E fica uma parcela menor para ele, embora a parcela dele seja sempre maior, né? E eles têm oferecido mais imagens criadas por inteligência artificial. E o cara que é o fotógrafo que poderia criar isso não consegue, porque eles não pegam de ninguém, eles criam. Deve ter uma equipe lá interna, né? Fazendo isso. Ou um robozinho, sei lá, que faz. Conforme a pessoa pede alguma coisa, ele vai e cria, não sei. Aí ele foi para a Adobe. A Adobe tem um banco para imagens criadas por inteligência artificial e eles compram dos fotógrafos. Aí ele começou a criar o banco de imagem dele com inteligência artificial. Não é fotografia, né? Mas ele tá lá, feliz e vendendo. Então ele se adaptou. Ele saiu. Buscou essa adaptação, né? Ele falou: para mim tá melhor, porque eu tinha que pegar o produto, produzir, fazer a foto, tratar no Photoshop. Agora eu só dou o comando e ele faz e eu continuo vendendo do mesmo jeito e ganhando em dólar. É perfeito, né? Então, ele soube se atualizar, né? Como tem fotógrafos que fazem quadros, como pegam uma história, e vai depender do que a pessoa vai conseguir criar, né? Que aí vem a criatividade, para você criar os produtos para poder usar desse artifício também para ganhar dinheiro, né? É verdade. Tem a coisa do banco de imagem, isso está muito forte lá fora. Então, a própria Adobe, a Getty, Shutterstock, todas estão com suas IAs, tanto para você criar quanto para vender. Tem uma ferramenta lá fora que foi lançada, entre outras também, que ela é um agregador para bancos de imagem. Então, ela tem um gerador de IA para você criar e jogar em todos os bancos, inclusive da Adobe, Getty e tudo mais. Você pode jogar fotos reais ou as geradas com IA, né? E até manipular aquela tua foto real com a IA também tem isso, né? De jogar ali para mexer. A gente está vendo os usos da IA por fotógrafos das mais variadas áreas. Tem um case interessante. O fotógrafo saiu no começo do ano de pet lá fora, nos Estados Unidos, e ele teve a ideia: e se eu pegar e usar a IA para criar um retrato dos cães das pessoas e vou vender essa manipulação com a IA, com o gerador, ele pega e joga a imagem do cão, ele altera, ou o pet, né, pode ser gato também, ele altera e cria uma versão estilizada, como se fosse um pôster meio pop art. Mas uma coisa com uma assinatura só dele. E ele vende papel fine art. E o cara virou um case. Ele saiu no Petapixel, saiu em vários canais. E ele falou que a receita dele virou uma linha importante no faturamento. Sabe? Vendendo. E é uma das coisas que ele faz. Então ele pega e personifica uma obra que envolve fotografia, mas também essa colaboração, que é o que a gente não tinha na história da fotografia. Colaboração com a IA não existia, né? É uma coisa nova. Só que ele transforma em produto físico, né? E tá lá no site do cara, entendeu? Então, isso deu uma visibilidade. E é aquele espaço que a gente tem essas conversas em bastidor, né, Ana? Dos novos líderes de mercado. Para qualquer área, para quem quer ser referência e reconhecido. Se estamos numa transição tecnológica e é uma coisa nova, a oportunidade está aí, né? Porque é uma novidade. E aí algumas pessoas elas falam: peraí, eu vou me apresentar. Então, o Júnior Luz é um exemplo. Ele se colocou, foi lá, palestrou no Paraty em Foco. Eu acho que tem essa oportunidade. Agora,
é muito fácil ficar preguiçoso com a IA também. Porque tem o modo copiloto e tem o piloto automático. Deixa que ela faz o texto, deixa que ela faz tudo, faz a imagem. E a gente sabe que trabalhos premiados com IA, alguns dos últimos tempos, o cara levou 50 horas, 100 horas, mesmo com a IA, para chegar naquele resultado que é premiado. Então dá trabalho. E é bem o que você falou, né? Se você não souber o que fazer, como usar, é a criatividade potencializada pela IA, né, generativa. Então, é uma ferramenta, é a mesma coisa com a câmera, né? É uma mudança forte, né? Porque o que a gente sempre aprende na tecnologia é que o computador é burro, né? Então, ele precisa do nosso comando. Exato. E embora a gente fale que ela está aprendendo, mas ela está aprendendo. Ela não sabe diferenciar as coisas, né? Então, a gente vai sempre depender da gente. É verdade. Você comentou um negócio interessante de banco de imagem, que eu acho que é super válido trazer aqui. Tá rolando um novo modo de negócio que tem a ver com o case que você trouxe, com o exemplo que você trouxe. Os fotógrafos estão sendo pagos para treinar para os bancos de imagem, porque existe um desafio para IA generativa. OpenAI, que criou o ChatGPT e tudo mais, e as outras, elas rasparam a internet. Primeiro, elas rasparam toda a informação disponível, né, que tinha. Tudo. Depois, elas foram atrás do YouTube, rasparam tudo também. Então, elas pegam todos esses dados e tudo isso alimenta. Então, é uma tecnologia voraz que precisa de dados. Imagem, texto, vídeo, tudo. Som, e ela vai devorando. Até 2026, ela vai conseguir se alimentar. Aí, depois, não consegue mais. Ela precisa... Então, eles estão usando a própria IA para alimentar a IA. E isso gera um problema de qualidade desse conteúdo. Porque ela é baseada em livros de alta literatura, filosofia, ciência. Então, há um desafio grande aí de como a gente vai fazer para alimentar aí. E aí surge esse modelo de negócio. Eu estou trazendo esse exemplo porque fotógrafos que estão sendo remunerados para levar, por exemplo, você vai ser... Olha só que curioso. Banco de imagem ficou meio inviável, né? Mas e se tal IA precisa de imagens que não existem de tal coisa? O fotógrafo vai fazer as fotos reais e vai ser remunerado para alimentar a IA para que ela use aquilo para as marcas. Então, o fotógrafo não deixa de ser importante. Ele está mudando um pouco a função ali da história. Eu achei muito curioso, porque o modelo é meio parecido e até remunerando, nesse momento, remunerando melhor do que os bancos de imagem. Então, por isso que eu tenho visto, inclusive, pessoas interessadas que lidavam com banco de imagem se aproximando para saber desse tipo de modelo, né? Mas isso está acontecendo também. Então, e a gente está falando de uma parte que é uma parte polêmica, de ocupar o espaço do fotógrafo. E essa parte, ou da fotógrafa, é uma questão. A outra é, qual que é a grande dor dos fotógrafos e fotógrafas de quase todas as áreas? Tempo. E aí, com a IA generativa, a gente sabe o Aftershot, né? outros aplicativos com IA, para você fazer a pós-produção, a edição, que você tem redução de até 80% de uma coisa que era uma dor. E aí tem desapego, né, da pessoa, mas é uma ferramenta. Então, essa parte de produtividade é um salto absurdo de qualidade, né? Pode ser, né, se ele quiser usar. E é por isso que tem se falado muito que não é questão da IA tomar seu lugar. É o fotógrafo que souber usar. Se ele tem 80% de redução de tempo e ele ganha mais tempo para fazer outras coisas, inclusive para melhorar o marketing, para ter mais lazer, ele vai trabalhar com melhor qualidade, ou vai conseguir mais clientes, ou vai ter melhor condição geral em relação ao concorrente que está ali naquele modelo dos anos até então, antes da IA, que ele fica totalmente sobrecarregado e ele vai perder para esse cara aqui. Então, na verdade, quem usa a IA se destaca. E eu acho que é uma mudança muito parecida com o que teve nas muitas transições. Quando chegou o Photoshop, no começo dos anos 90, foi rechaçado. Photoshop, que absurdo. Quando chegou a câmera digital, ali no Brasil, eu lembro de debate em congresso, filme versus digital. Filme e foto... Com a Nelly no palco e, sei lá, o professor da SPM, eu não lembro, acho que era o Lorca. E eles debatendo ali, nunca vai chegar. Eu lembro disso, um professor falando, nunca vai chegar na qualidade do filme, o digital. Então, a gente tem essas questões, né, de quando tem uma transição, e o que assusta nessa tecnologia é porque, pela primeira vez, ela se auto-aprimora e aprende com a gente. Só que é uma questão de, o que eu vejo de grande potencial, como tudo pode ser nocivo e tudo mais, mas é ferramenta e é colaborativo, né, para potencializar. Acho que esse é o caminho, né?
Não, e até o Aftershoot, por exemplo, você tem que alimentar ele para ele aprender com você. Senão ele não consegue ajustar para o que você gosta, né? Eu perguntei para alguns amigos, o Fábio, que adora editar, e ele edita muito rápido. Aí ele falou, não gostei. Aí por que ele não gostou? Porque ele tem que ensinar a máquina a fazer do jeito que ele faz, né? Então no início ela erra muito. Muita gente. Por exemplo, eu uso TikTok há algum tempo. Vim por influência do Rodrigo. Meu marido adora tecnologia e ele usava TikTok quando a galera nem falava de TikTok aqui. Que eu ria da cara dele, falando, só tem vídeo de coreano aí, você não tá entendendo nada. Mas ele achava engraçado, né? E tava testando. E quando eu passei a usar, eu falava, pô, só vem as dancinhas. Ele falou, calma, Ana, o algoritmo tá aprendendo. Ele vai entender daqui a pouco, começa a fazer as pesquisas, né? E aí, à medida que você vai pesquisando, ele vai entendendo. Tudo bem, ela passa mais tempo nesse tipo de vídeo aqui, vídeo de gatinho. Então, ela vou entregar vídeo de gatinho para ela. Se eu entrar numa outra coisa, eu entrei outro dia para mostrar. Fui no aniversário do primo dele e a gente tava falando de coisas toscas. Coisas que as pessoas gostam de ver, né? E aí são muito aleatórias, né? E aí eu falei para ele, tem um amigo que ele gosta de ver lavagem de ouvido. Aí ele falou, é sério que isso tem no TikTok? Eu falei, tem, pô. Aí eu escrevi, aí veio. Aí, cara, eu mostrei um. Aí quando eu passei, já veio o segundo. Eu falei, putz, caiu no meu algoritmo, porque eu fui entrar para mostrar. Agora eu vou ficar vendo esse negócio até ele ver que eu tô arrastando para cima, porque eu não quero ver, né? Demora um tempo para ele entender. Tudo bem, era só um exemplo. Outro exemplo, eu sempre usei Twitter para acompanhar as trends. Nunca fui muito de entrar lá para escrever as coisas, né? Uhum. Aí, com essas coisas de política, o Rodrigo entrou no Twitter. A gente usa o mesmo IP, né? Tá na mesma casa, mesmo endereço. Como ele cadastrou a primeira vez, você tem que colocar lá o sexo, né? O seu cadastro. Ele odeia fazer essas coisas. Que ele acha que as pessoas... Coisa de TI, né? Gente de TI tem umas neuras assim que acha que a pessoa vai te classificar, que a pessoa vai... Aí ele não coloca nada no cadastro, fica zerado. Como ele não coloca nada, a ferramenta não sabe, né? O que ele gosta, qual é a preferência. Eles entregam tudo, né? E aí ele começou a receber umas coisas assim muito bizarras. Aí ele falou assim, Ana, você pegou meu celular? Eu falei, como? Pra que eu ia pegar esse celular? Aí ele, não, então deve ser o IP. Você consulta isso? Aí começou a me mostrar. Eu falei, Rodrigo, nem sabia que isso aparecia no Twitter. Pra mim isso era proibido. Porque começou a aparecer... Ele não botou o sexo. Então eles começaram a mostrar uns vídeos de uns caras, né? Os caras lá fazendo umas paradas muito erradas. Eu falei, eu não sabia nem que isso era possível se fazer no Twitter. Para mim, a rede social não permitia. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não vejo isso. Ele, não, vê. Tá no nosso IP. Eu falei, Rodrigo, juro pra você, eu não consulto isso. E tava aparecendo. E tava aparecendo pra ele. Aí eu falei, você fez o cadastro direito? Aí ele falou, não cadastrei nada. Eu falei, então, ele tá te entregando qualquer coisa pra ver o que você vai... Aí ele, tem certeza? Eu falei, tem, pô, altera. Aí ele alterou, aí o negócio começou a mostrar as coisas que ele estava acostumado a consultar. Nossa. Então, mas assim, você passa isso por um tempo até a pessoa acostumar com a ferramenta, né? E isso vai funcionar em qualquer um, ele vai ter que aprender. O aprendizado, o que você está comentando, o aprendizado é isso, né? O tempo que você dá para a coisa melhorar. E o bom exemplo disso, a própria evolução de hiperrealismo dos geradores, né? Você pega 2022, maio de 2022, as primeiras versões do Midjourney, que seria o mais poderoso, né? Em termos de hiperrealismo, e você compara com agora, foi um aprendizado de máquina, com todos aqueles dados e todos os comandos que a gente deu e as imagens que foram carregadas, ele melhorou, chegou num ponto que a gente não consegue mais discernir. Eu não sei mais o que é foto, por mais que o fotógrafo consegue ainda, mas... Tem fotógrafo que já não consegue dizer o que é real e não é. Isso é uma questão também que está desafiadora, né? Porque mexe com a questão do que é real, né? Da fotojornalismo. Não, e pra galera mais velha, eu vejo pela minha mãe, tipo, ela acredita em tudo que chega no WhatsApp pra ela. Então, a partir do momento que essas coisas começarem a chegar no WhatsApp para ela vai acreditar que é real também, né? A gente estava comentando aqui com os meninos, já existe inteligência artificial para alguns ajustes de vídeo. Eles já usam para fazer correção de som, tem várias coisas, né? Mas ainda não está tão avançado assim como é para fotografia, né? De você passar uma borracha e ele apagar aquilo ali e ainda refazer o fundo, porque o difícil... Né, da fotografia era refazer o fundo, quando o fundo era uma coisa que tinha muita informação, né? Uma coisa é você tem uma grama aqui, ele replica. Alterar, né? Outra coisa é quando você tem uma grade, um negócio pintado, uma pessoa ali atrás, né?
Ele já faz isso, né? Muitas vezes com perfeição, né? Sim. Mas eu lembro no início do Photoshop Beta, uma amiga minha me mandou uma foto. Ela é leiga, né? Ela não é fotógrafa. Ela mandou uma foto de um grupo. Aí falou assim, Aninha, tem como você apagar essa moça? Aí a moça estava sentada no colo de uma outra pessoa. Eu falei, putz, se ela fosse uma moça que estivesse em pé, afastada de todo mundo, era fácil, né? Agora ela tá sentada no colo de alguém, como é que eu vou refazer a perna da pessoa que não aparece na imagem, né? Aí eu falei pra ela, vou testar o Photoshop Beta, que saiu agora, vai que... Aí eu lembro que eu testei, e aí questão de comando. Eu dei um comando, e aí ele só trocou a cara da mulher. Botou uma outra cara tosca lá. Eu mandei pra ela, serve assim? Ela, não, claro que não, né, Ana? Aí eu falei, tudo bem, deve ser outro comando. Aí fui dando vários comandos até que ele acertou. Só que a pessoa que ficou embaixo, que tava atrás dela, ficou sem roupa, ficou só a perna. Aí eu tive que pedir pra ele botar uma roupa. Aí ela adorou, mas ele não sabia fazer também os pés e as mãos, né? Ficou meio tosco assim. Então ele vai aprendendo, né? Vai melhorando. Não, você trouxe o exemplo, a Adobe é impressionante. A Adobe, o que ela demorou um pouco para entrar nessa parte da IA generativa, mas já está na versão 3 do Firefly e assim, é um salto, inclusive em termos de qualidade, hiperrealismo. O gerador de IA da Adobe já está muito bom, assim, melhorou muito em termos de qualidade. E os recursos generativos dentro do Photoshop, se você olhar, Photoshop, Lightroom, mesmo o Premiere Video também, eles estão 100% focados na IA generativa. Até os anúncios têm dado problema com fotógrafos, inclusive a forma como eles estão se posicionando, algumas questões das últimas semanas. Mas a gente falou de vídeo. Na verdade, a parte que está dando maior salto agora, primeiro foi Midjourney, parte de imagem. Vídeo é a próxima fase. Então, o Premiere, que a Adobe mostrou, os novos recursos faz pouco tempo. Você passa a borracha, assim, tem uma caixa de força na parede, no vídeo, passando a borracha, ele marca, e ele, como faz no Photoshop agora para vídeo. Se você tem uma cena que aparece a pessoa caminhando, você quer estender essa cena e colocar uns neons, ele vai pegar a cena real e vai estender ela com a IA generativa. É um negócio assustador, assim, e fascinante ao mesmo tempo, que vai facilitar muito a vida. E aí a parte dos geradores de IA, da OpenAI, o Sora e o Vel do Google, aí tem da China também, é inacreditável a qualidade, 1 minuto, 2 minutos. Então deve mudar a indústria de cinematográfica, publicitária, de uma maneira que a gente nem consegue prever ainda, né? Eu não testei aquele... Não sei se você já testou aqueles softwares que você grava o vídeo e depois ele muda para uma outra língua e faz o lip sync. Você já testou? Já vi. Não testei. Eu queria testar. O pessoal fala que é perfeito, né? Que ele faz o lip sync como se você realmente estivesse falando em alemão, né? E já põe uma voz ali como se fosse a sua e já faz a legenda e você já pode publicar. Assim, é surreal, né? Você vai começar a falar com outro público sem você saber falar a língua. Aperta um botão e tá resolvido. E tá resolvido, né? E esses dias eu vi um meme, cara, eu morri de rir. Acho que eu perdi o meme. Tava passando assim, a mulher fazendo um vídeo cômico dela zoando a questão dos filtros. Porque no Instagram você tem uns filtros que te põem maquiagem e tal. Mas no TikTok, como ele é integrado, é do mesmo dono do CapCut, ele faz um filtro que ele te emagrece, ele aumenta o teu nariz, ele aumenta teu olho, ele muda teu rosto, né? E aí você fica muito diferente, realmente. E ela tinha feito um filtro que ela tava parecendo mais morena, ela tava com os olhos maiores, né? Isso faz a gente parecer mais jovem. A pele totalmente tratada, ela tinha trocado a cor do olho. Ela tava maquiada, com cílios, não sei o quê. Aí ela começa com o filtro, daqui a pouco ela faz assim, e ela tira o filtro. Parece que ela ganhou uns 30 anos ali, só nessa brincadeira, entendeu? Aí ela fica mudando, trocando, você fica, meu Deus, né? E você não sabe, você não reconheceria ela na rua, por exemplo, entendeu? De tão diferente que a pessoa ficou. Isso é muito louco, né? Mas é a nossa realidade. Agora, então, essa questão do que é real, do que você pode fazer com as imagem, vídeo. O CapCut, eu não sabia, comecei a mexer de novo. Ele tem um gerador de IA dentro do CapCut, né? Eu falei, tem um gerador ali também. Então, e muitas dessas ferramentas são grátis e cada vez com uma qualidade melhor. Tem uma que eu uso de banco de imagem, que a qualidade é fantástica, é grátis, tá muito perto do Midjourney, em termos de imagem, né? De vídeo, eu fiz um teste com o Runway, que é conhecido, né? De vídeo para IA, faz alguns segundos. Peguei uma foto de banco de imagem grátis, do Unsplash, joguei lá. Um pôr do sol com fotógrafo, silhueta. Cara, movimentou, a turma viu, falou, cara, olha isso, a nuvem se movimentando, perfeita, sabe? Então, isso é bacana pro fotógrafo. Aí que tá, né? A visão de marketing também que a gente pode aplicar.
pô, vira um produto extra, porque você pode falar para o cliente, ou como uma cortesia, eu estou te dando as fotos, mas eu vou fazer um vídeo seu, ou vou criar uma animação e você vai receber junto. Então vira um além que você está entregando ali com a IA, que é algo fascinante. Então vira mais uma opção de produto, né? E olha que bizarro, você falou isso, eu lembrei de um fotógrafo que veio aqui no Rio em 2016, no Foto Elite, ele chamava... Me impactou muito aquilo, porque ele fazia um negócio muito diferente. Irã Trilo. Ah, sim. Ele fazia fotografia de casamento, ensaio de casal, e ele pegava uma foto e ele tratava essa foto no Photoshop para fazer um movimento. Então você entrava no site dele, a foto tinha uns trechos parados, mas, por exemplo, se tivesse um véu, o véu movimentava, e o vento movimentava, a árvore movimentava. Eu não sei como é que ele fazia aquilo no Photoshop, mas eram várias camadas de Photoshop e ele gerava um vídeo daquilo. Então, todas as fotos dele no site dele eram vídeos de fotos dele que tinham movimento. Então, naquela época, isso era muito difícil de fazer, entendeu? Todo mundo queria aprender como fazer. Eu lembro que ele veio para o Rio e ele mostrou como é que ele fazia, mas eram camadas e camadas. Eu falava, cara, nunca vou conseguir fazer isso no Photoshop, sabe? E hoje em dia você faz isso com um clique. Deve dar uma raiva pro cara que, então. que né, teve horas para fazer. Mas, na verdade, eles só automatizaram, né? Uma coisa que a ferramenta já tinha, né? E deixou o robozinho fazer mais rápido para você. Esse ponto é valioso, porque se a gente pensar, quem está entrando agora no mercado, pode olhar e falar, caramba, nossa, esse mercado está muito competitivo, tem muita novidade, muito impacto tecnológico, é arriscado, é muito desafiador. Por outro lado, alguém pode chegar e falar, caramba, nunca teve tanta ferramenta, ficou tão fácil fazer tantas coisas, eu posso criar o que eu quiser, o que eu imaginar. Então, e são questões e dores que os fotógrafos e fotógrafos tinham em várias áreas. Ah, nunca consegui fazer vídeo. É o que a gente falou. Agora aperta um botão. Claro que tem toda uma interação, uma criação, mas facilitou muito o processo, né? Uhum. Texto. O fotógrafo nunca gostou de escrever. Claro que você não vai colocar o texto 100% gerado pela IA, mas você vai mexer e deixar com a sua cara. E é assim que funciona com a IA generativa. Um chat GPT da vida, você veio o texto, não vai aceitar o que veio. Você vai mexer e vai pedir para ela, como se fosse alguma pessoa, mexa nisso, ajuste aquilo. Então, escrever não é mais um problema, mas dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Então, conteúdo, marketing de conteúdo com a IA é fascinante. Essa parte do marketing, vídeo, né, para divulgação e com o produto, usando a IA generativa, não tem mais desculpa. Texto, não tem mais desculpa. Estratégia, joga suas ideias lá. Ideias de produto, como é que está esse momento, pergunta, conversa. E tem uma parte muito curiosa, que você comentou, ela não aprende direito, assim, no começo ela tá entendendo você. Então, nos primeiros dias vai ser meio esquisito, mas ela melhora. E às vezes, a mesma coisa que você pediu, ela responde de um jeito diferente. Então tem isso também, você não pode aceitar. Não consegui, vou desistir. Não. Tem uma aluna, uma membro do Anifoto, ela fez um projeto de 6 meses com IA generativa e literatura. Não é fotografia, é literatura com IA generativa. Ela usou uma aplicação grátis e ela quase desistiu depois de um mês porque não chegava. Mas foi no trabalho de insistir que começou a chegar no resultado, baseado em contos, né, do Calvino, Cidades Invisíveis. Cara, um projeto fascinante. Agora, 6 meses depois, primeiro assim, o que se valoriza? Olha o tempo que ela levou, 6 meses para chegar no projeto. Ela vai fazer, tem exposição, está vendendo print fine art desse projeto. E ela está nas principais exposições, ela tem um lado autoral. Então, é a ferramenta, mas dá trabalho. E coisas que ela não poderia fazer, ela nunca poderia fotografar esse projeto. Poderia tentar pelo Photoshop, arte digital, mas era uma coisa que ia demorar muito, dar muito trabalho. Então, na verdade, você consegue, na parte autoral, a gente já falou aqui de marketing, falou de outras coisas, mas só na parte autoral tem um lado assim, o que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa? E esse lado, às vezes para o artista, ele fala, caramba, é meio assustador, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu tenho feito projetos autorais, algumas coisas lá, eu já fiz exposição no metaverso com outras pessoas, usando a IA generativa, de coisas que eu falei, cara, eu nunca ia poder fotografar isso, então eu não poderia ter feito essa foto no Japão. Então tem um lado muito da criatividade da arte, E isso é estimulante. E antes, isso era feito como? Antes era no Instagram e no smartphone. Eu vou fotografar, eu estou no Rio de Janeiro, vou sair pelas ruas aqui na região, fazer umas fotos e fazer um exercício criativo. Isso é legal. Só que agora você não precisa nem fazer isso. Você pode fazer isso, mas você pode fazer também só no smartphone ou no computador. Imaginar um projeto que você está no deserto do Saara e que tem um oásis e tem alguma coisa acontecendo ali.
e que não é só foto, vai ter um vídeo também, e aí eu vou usar a mesma IA generativa para me ajudar a montar o projeto, a criar um site, a fazer tudo usando a IA. Hoje a gente está vendo, as marcas no mercado, inclusive no Brasil, estão com essas soluções, né? A gente vê, assim, e posso falar que são parceiros aqui, né? Pode falar. A CIS, pô, cara, quando que você diria? Olha isso, olha o momento que a gente está vendo fantástico. Esquece do lado de marca, que tudo bem, tem esse lado, são apoiadores, patrocinadores, mas pensa o seguinte, se eu chegar para você e falar que você tem uma solução de mercado que vai te dar uma ferramenta que cobra, faz atendimento, cria um microsite, e isso é... Nunca a gente teve isso na história, uma coisa assim desse jeito, uma ferramenta tão poderosa. Você pega um outro cliente, ou enfim, uma marca reconhecida no mercado, Album. Você tem lá como colocar num post, blog, com a IA generativa, escolher se é formal ou informal. E qual vai ser a voz da sua marca. E ajudar a criar o texto. Quando que você teria uma coisa dessas? E agora você tem... Então, a grande pergunta que sobra aos fotógrafos é: por que você não... Qual é a sua desculpa agora? Por que você não faz? Por que você não está fazendo, né? Não tem mais desculpa, né? Então, eu tenho... as pessoas... Você trabalha sozinho agora, Léo? Não, eu trabalho com a IA. Então, é um time que você tem. Tem a IA para isso, a IA para aquilo. É como se tivesse 10 pessoas para coisas diferentes. É um negócio fantástico, sabe? Então, assim... E tem que testar também, né? Eu comecei usando muito chat GPT. Aí o Rodrigo falou que usava Gemini. Aí eu falei, vou testar. E a gente estava conversando sobre aquela questão da pesquisa, que você tinha visto uma pesquisa que falava que os podcasters agora eram influenciadores com mais peso do que os influenciadores, né? Na verdade. Sim. E aí eu falei, cara, vou procurar pesquisa. Aí eu fui no Google, não achei. Aí eu falei, vou pesquisar em inglês, porque geralmente está em inglês, né? Não achei. Eu falei, putz. Aí eu fui no chat GPT, ele não acha, né? Aí eu falei, vamos testar aqui. Aí eu pedi o texto no Gemini, ele trouxe as referências. Eu falei, é isso, eu queria as referências, porque... E achou as referências. E achei. Ele me passou 3 links de 3 matérias. Um deles, inclusive, tinha um relatório que você baixava já as estatísticas e já. Você clica e vai para a fonte. Você clica e vai para a fonte, ele vai para a matéria, e tinha um relatório que ele baixou para mim o PowerPoint. Uns gráficos com tudo lá. Tá em inglês, ok, mas, cara, era isso que eu precisava, entendeu? Pra eu embasar, porque eu tenho medo, às vezes, quando eu pesquiso as coisas no chat GPT, ele dá uns números lá e fala, cara, da onde será que ele tirou esse negócio, né? Eu tenho medo dele errar, dele... Não é que ele, isso acontece. Dele mentir, entre aspas, né? Porque ele se enrola ali nas informações, né? Não sei quem escreveu, ele tá buscando na base, na internet. Na internet, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem as fake news também. Então, ele pode, sem querer, errar ali. E aí, eu queria a referência para poder botar a referência na apresentação, porque eu vou trocando ideias amanhã, né? Quer dizer, já passou, quando vocês assistirem, já vai ter passado. E aí, tem uma apresentação lá de 10 minutos e eu quero colocar uns números. Que bacana. Para exemplificar para a galera. Eu falei, cara, eu preciso ter a fonte para mostrar, né, que faz sentido isso. Claro. E aí ele trouxe as fontes, eu falei, pô, se agora quando eu quiser pesquisar alguma coisa com fonte, eu vou usar só esse, porque eu sei que o ChatGPT não me entrega. No modo gratuito, né? Eu não pago aquela versão deles lá que talvez... Que o pessoal fala que é mais avançado, né? O Plus, né? Tem isso. Mas você trouxe outra informação importante. São várias ferramentas disponíveis. O Gemini, ele é fantástico, porque ele está ligado ao Google. E tem o Bing, que tem o ChatGPT 4 também. O ChatGPT, na versão nova, para alguns já está disponível, mesmo no grátis. O 4O, que é o Omni, ele pesquisa na internet. Então, ele vai buscar para vocês referências, coisa e tal. Mas ele alucina, então pode ter riscos de inventar moda. Então, não dá para confiar 100%. Mas no Gemini, você pergunta e pede as fontes. Então, teoricamente, ele vai buscar também te mostrar os links, né? Mas isso que você traz é para você ver como é a dimensão dessa transformação. Olha só, me acompanha no pensamento como a coisa tá. Em julho agora, o Instagram vai liberar o Meta AI. Então, quando você estiver lá no seu direct, vai ter uma bolinha em cima, que é o seu assistente de IA do Instagram, que está conectado com o WhatsApp, que está conectado com o Facebook. A gente está falando de uma rede social que, integrando tudo, é uns 5 bilhões, 4 bilhões de pessoas. É a IA no nível pessoal, generativa, com gerador de imagens. Faça uma legenda para o meu post. É isso que ela vai fazer. Que hoje muita gente está fazendo para o ChatGPT. É verdade. Então, o que isso quer dizer para a gente? Eu estou falando só da Meta, tá? Que é grande, hein? Mudança de comportamento massivo de adesão à IA generativa por parte dos consumidores.
Vai ser a mesma coisa de um fotógrafo ou fotógrafa que não está no digital, não estava no digital, ou que não usava o Photoshop. Imagina não usar o Photoshop. É um negócio que, né, pode ser que mude agora, mas é meio totalmente fora do padrão. A IA, ela está entrando numa fase agora, vai entrar, de aceleração de massificação de comportamento. E isso, ao mesmo tempo, traz oportunidades e desafios. Os smartphones, todos, dos top de linha aos intermediários, com IA generativa. Alguns até com gerador de retratos nativo na China. Então, você faz um retrato, uma selfie, joga lá na IA dele, dentro do smartphone. É uma mudança de uso forte, e isso vai popularizar ainda mais a tecnologia. A gente não sabe quais os impactos exatamente disso, né? Tem o lado nocivo, de fake news, de criações estranhas, né? De uso da IA. Mas, cara, é um avanço, uma popularização muito forte. Eu acho que só o da Meta, né? Eles anunciaram, semana passada teve o anúncio do WhatsApp, né? O WhatsApp, não sei no seu, o meu já tem. Figurinhas com IA. Você já faz figurinhas com IA, né? Para fazer um sticker lá. E no celular agora, eu tinha visto um cara do Samsung mostrando o Samsung novo que ele pegou, que ele apertava a foto aqui e a pessoa saía do lugar, arrastava para um lado, para o outro e reposicionava. E, tipo, tem alguns meses, uns 2, 3 meses que eu vi isso. Eu falei, nossa, agora já tem. O meu celular é velho. Já atualizou o software aqui. Porque eles viram que estava fazendo lá. Eu falei, beleza, vamos liberar aqui pro app daqui também, né? E aí, esse sistema operacional já tem. Então, assim, você já pode fazer... Tá chegando na ponta, no consumidor, isso que isso representa, assim, pro fotógrafo, para quem atua com a mão da imagem? Você vai ficar alheio a essa transformação? De uma coisa que vai impactar mais ainda. A Apple vai fazer o anúncio agora, vai ter o evento deles, acho que é WWDC, alguma coisa assim, né? E eles estão falando de um anúncio poderoso de uma IA própria da Apple. Agora é a próxima. Então são grandes marcas. A NVIDIA, a notícia que eu publiquei ontem no site, porque hoje eu sabia que eu estava em movimento, então eu já fiz algumas matérias. A NVIDIA é uma marca desconhecida. Aliás, muita gente não conhece a NVIDIA, porque é uma empresa de tecnologia, mas ela não é conhecida. Ela ultrapassou a Apple. É conhecida para quem é de tecnologia, pra quem atua em TI, né? Que usa equipamento e sabe que que eles têm placa de rede, que os computadores, né, utilizam para vídeo, para jogo. Videogame, né? Ela assume a segunda posição só atrás da Microsoft. Ela ultrapassou a Apple. Por quê? Porque as placas que ela faz é para IA. E ela está meio que sozinha no mercado. A Intel está vindo aí e tudo mais. Ela se tornou uma empresa gigantesca. E tudo acelerado pela IA generativa. Então, os principais fabricantes, a Xiaomi, Apple, Samsung, Google, Pixel, né, que lá fora tem força, aqui não, né, com o smartphone, e quase todos os smartphones chineses que estão chegando no Brasil agora, Realme, Oppo, todos com IA, a estratégia é 100% IA generativa. É uma adesão muito forte, e aí surgem oportunidades e ameaças para os fotógrafos, sabe? De saber, e assim, não dá para ficar ali, eu acho, tá? Porque lida com imagem, diretamente impacta esse nosso mercado. E tem oportunidade. Há um ano e meio, a gente tinha menos de 1.000 IA generativas disponíveis na fotografia. Tá? Você tem lá um site que você procura e vê quais que tem. Está crescendo uma taxa absurda, deve estar perto de 7.000 soluções de IA para fotografia. E eles têm a taxa de impacto no mercado para a fotografia, quanto que ele já representa de impacto direto a IA, está na ordem de 30%. Então, como é digital, a fotografia é digital. Tudo que é digital vai ser transformado pela tecnologia. Né? A internet fez a mesma coisa e agora tem essa parte. Não dá para saber o que vai acontecer exatamente. Mas tem algumas coisas que estão alheias, né? As câmeras. Os fabricantes de câmeras, eles estão indo para um lado interessante para fotojornalista, que são as câmeras super autenticadas, né? Então, Sony, Leica, Nikon, com autenticação, que um fotojornalista fez uma foto e tem um selo que garante que aquela foto ela é real, é autenticada. É o blockchain também? Blockchain da Sony, principalmente. Eles chamam de certificado de nascimento do arquivo. Isso é fascinante, é incrível, porque... Só que qual é o desafio? É uma adesão em massa do Twitter, da Adobe, de todos terem esse selo, que a gente vá no site ou na rede social e apareça. No Instagram está aparecendo. Já aparece. Inclusive com confusões. Às vezes não é IA e aparece que é IA. Mas eles estão começando com esse selo. Pelo menos eu, quando tenho postado, eu tenho que lá colocar. Eles falam, se eu não colocar que é IA e eu estou postando, ele pode me banir do Instagram. No YouTube também. Tá fazendo isso, né? Você é obrigado a marcar um flag lá dizendo se você usou IA ou não. Seja para... alterar o som, a voz ou a imagem. Se algum momento do vídeo teve sobre isso... Tem que avisar. Você tem que avisar.
É importante para saber. Mas eu acho que a indústria, por esse lado, é bacana. A Fuji também entrou nessa iniciativa de autenticação e meio que blockchain, né? Autenticação para as imagens. Mas eu acho que deveria ter outro lado também. Porque os smartphones estão fazendo isso. Que é o que você falou de mexer na imagem, alterar, ter a IA generativa de alguma forma. É dar a chance. Por que uma câmera, seja mirrorless, qualquer modelo mais top, não tem ainda IA generativa ali de alguma forma e levar isso? Eu acho que um fabricante, qualquer que seja ele de vídeo, de fotografia do nosso mercado, levaria vantagem em integrar essa tecnologia, sabe? Dar essa... E ver o que acontece. Porque é melhor do que ser engolido mais uma vez pelos smartphones, né? Uhum. Então, eu acho que tem um potencial aí. Mas, enfim, é uma aceleração muito grande. É muita coisa acontecendo nesse mercado e é difícil saber o que vai acontecer mesmo, assim, daqui 6 meses, né? É. Até porque agora tem aparecido outras, assim como somem algumas profissões, aparecem outras, né? Então, por exemplo, eu tinha visto um vídeo do Bezerro. O Bezerro é um fotógrafo aqui do Rio que cria muito conteúdo. Ele é um cara incrível, Ele é assim. muito bom, né? Extremamente acelerado, assim, para falar com ele. Ele fala no modo 2x. É muito engraçado até. E eu assisto muito conteúdo dele no TikTok. Ele faz muito conteúdo. Ele fez um vídeo, ele filmando uma garota andando de skate. E ele tava no outro skate. Aí ele mostrou com o celular. Ele mostrou um iPhone, só que é um iPhone igual o meu, assim, mais antigo. Depois ele mostrou com o iPhone 15 Pro. Cara, ele não precisa nem do... Eu uso o gimbal, né, para estabilizar. Ele não precisa de nada. O negócio faz sozinho, estabiliza sozinho. Parece que ele tá com uma câmera profissional. Ele vai acompanhando, não treme nada. Assim, é surreal. É impressionante. A evolução, né, do equipamento. Óbvio, é caríssimo, né? Você tem que... Não é em todos que você vai encontrar, mas... Já existe a tecnologia disponível para quem quiser investir nisso, né? E aí agora existe a profissão do storymaker. Aí eu entrevistei uma fotógrafa aqui que ela estava num casamento. Eu fui, assim, há muitos anos que eu não sou convidada para um casamento, né? A gente vai trabalhando e, sei lá, nem lembrava mais a última vez que eu tinha ido num. E aí a Ju casou, ela é fotógrafa e convidou a gente. Aí eu falei, nossa, já não sei nem mais como é que eu me comporto. E a gente vai no casamento e fica olhando para os colegas, né, que estão trabalhando. Aí eu convidei a fotógrafa que estava lá no casamento para vir aqui no podcast, eu achei o trabalho dela lindo. E aí eu perguntei para ela, falei, tinha uma moça lá com um tripézão e um celular filmando. Ela falou assim, é storymaker. É uma nova profissão agora. Aí, pô, tem 1 mês e pouco que a gente gravou. Storymaker, que bacana. Muito bom. E aí agora ela falou, aí eu falei, mas vocês têm problema? Isso acontece em todos os casamentos? Ela falou, Ana, é uma febre agora. Todos os casamentos têm storymaker. E nesse caso, com ela, não tive problema, porque ela é fotógrafa também. Então, ela faz isso como um segundo produto, né? E ela sabia das minhas posições, onde eu ia me posicionar para não me atrapalhar. E aí, você acompanhava o casamento, se você não estava no casamento da Ju, você acompanhava em tempo real. Caramba. E era perfeito o vídeo. Ela mostrou os bastidores, ela se arrumando, mas não mostrava tudo, porque não podia mostrar a noiva. Sabe aquela coisa? Aí mostrou a decoração, aí mostrou a mesa do doce, aí mostrou a cerimônia ao vivo, fez ao vivo Nossa, a cerimônia. Que incrível. E você viu o vídeo, a qualidade tinha um filtro, os mesmos perfis, tudo assim, perfeitinho. Som perfeito. Você não dizia que ela estava fazendo aquilo com o celular. Eu sabia porque eu estava lá. E aí, falei, gente, que legal, né? Eu sou a primeira vez que eu vi também, porque eu não tenho feito muito casamento e também não tenho muitos convidados, né? Aí ela falou, não, Ana, isso agora já é febre. E ela, quando ela veio gravar aqui, ela trouxe uma menina que depois eu falei com ela, vou gravar com você. Ela não é fotógrafa, ela é produtora de conteúdo e ela faz storymaker. Ela foi contratada pela fotógrafa só pra vir registrar os bastidores da vinda dela num podcast, entendeu? E aí, esses dias eu vi o Gustavo Marialva, que é maravilhoso, né? Ele ficou muito conhecido Ele é muito bom. no TikTok na pandemia e ele tava fazendo um vídeo zoando quem? O storymaker. Sério? Quando o storymaker atrapalha o fotógrafo, aí ele fazendo um videozinho. Ou seja, já virou comum, né? Tipo, mas o videomaker de casamento, então, ele continua, mas tem essa... Tem esse cara que entrega em tempo real e que faz com o celular. Que coisa. Mas é isso. Ele faz os stories, na verdade, né? Que os noivos não vão conseguir fazer. Olha só. É que eu vi acho que tinha uma coisa da Índia, que eles estavam contratando os TikTokers no lugar de fotógrafo e de videomaker para fazer dancinha, porque na Índia é muito forte, né? Tem a coisa cultural. Então, isso eu vi como tendência lá fora também, né? Impressionante. Muito bom.
Legal. E a Ju é uma pessoa muito presente, ela é fotógrafa de parto, Uhum. e ela é muito presente no Instagram, Uhum. nos stories, né? Ela aparece todo dia, ela fala, ela mostra os bastidores, ela mostra os bebês, né? Quantos partos ela vai fazer. Então, ela faz as pessoas acompanham. Então, poxa, ela ia casar, como é que as pessoas não iam acompanhar? Ela não ia poder fazer. Então, ela contratou uma pessoa para fazer. Que genial isso. Muito bom. E eu achava que era uma super novidade, e na verdade isso já tá rolando aí um tempo, né? Olha É só. bem louco, assim. Sabe, você começou a falar disso, me lembrei de uma coisa também, que eu acho que tem outro lado também, que é importante colocar. Sim, a IA está avançando, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso não perde o valor da fotografia real, né? Aliás, eu acho que ganha até uma outra dimensão. A gente falou das câmeras com a autenticação, que tem uma ligação com uma coisa importante para o fotógrafo. A autenticidade, documentar. A fotografia documental, a fotografia autoral, seja ela até autoral / comercial. Então, fotógrafo autoral de casamento, fotógrafo autoral de newborn. Acho que isso vai ganhar mais força. Uhum. Isso aí é uma questão de marketing também, né? Que o fotógrafo e a fotógrafa tenha aquilo que a gente, lá no começo da conversa, a gente trouxe, de repetição, de diferenciação. Como é que eu sou real para aqueles clientes? E eu conto que é o story maker mesmo, é contar uma história e mostrar o que aconteceu numa versão melhorada. Essa coisa do que aconteceu, do que foi real, ganha mais valor nesse mundo tão artificial, porque a gente não consegue mais dizer a diferença. E aí cabe ao fotógrafo e à fotógrafa, qualquer área, sendo impactado pela IA, falar: comigo o casamento é de verdade, eu vou contar a sua história, mostrar por que eu sou importante, e aí vale para retrato, vale para aniversário. Então, aqui a história é de verdade. Aqui eu tenho eu vou contar essa história de maneira uma reportagem, como um documentário, alguma coisa assim, mas vai ter que se posicionar. Acho que porque assim, não basta só um selo, né, para dizer que é IA ou não é. Como é que o fotógrafo que é contra isso, eu acho importante que o fotógrafo saiba da tecnologia, mesmo que ele não use, ele devia entender. Tanto é verdade que a Reuters e outras agências de fotojornalistas estão falando, mesmo que você não use, entenda, aprenda, para saber dos impactos. Então, para o fotógrafo profissional, social, de família, mesmo que ele não use, embora ele possa usar não só para criar imagens, né, ele tem que entender e se posicionar. Ele vai ter que dizer, comigo não. E por que não? Sabe? Agora, ele pode usar IA e não usar na fotografia e nem falar que usa. Ele não precisa falar que usa IA. Por que ele não vai usar para editar foto? Ou fluxo de trabalho? Para ganhar tempo. Não precisa falar, eu uso a IA para editar. Não precisa dizer. É questão de posicionamento de mercado mesmo, né? Então, essa parte da experiência... Aliás, essa é outra parte que ganha muito valor com a IA. Tem casais, ou, por exemplo, tem gerador de IA para gestante. Quem que está comprando o gerador de IA para gestante? Que é o rosto, você tem que mandar as fotos do rosto e ele vai encaixar lá em vários cenários, né? Com 100 fotos. É quem está cansada, quem odeia posar, porque não tem uma ideia de é bacana posar para uma fotografia ou ter esse registro real. É conveniência, é conforto e preguiça. Uhum. Concorda? Aí, o que cai de valor, que entra com um valor muito interessante para os fotógrafos de qualquer área, inclusive gestante, né? Ou, enfim, como exemplo. Mostrar e vender essa experiência. Com vídeo, trazer por que essa vivência é bacana, com os depoimentos. Cada vez mais isso vai se tornar importante. Sabe? Eu acho que a fotografia consegue mostrar isso numa sequência, mas talvez com o vídeo seja melhor. E falar, aqui é tudo de verdade, isso aqui não é IA, sabe? Eu vou fazer essa experiência para você. A experiência, por que eu vou lá? Juntar a família, eu já passei por sessão fotográfica com família, inclusive na pandemia. E foi uma experiência fascinante. E a IA não poderia fazer isso por mim. É conveniente, mas não é real e não tem o valor. E tem um valor. A gente viu aí agora no Rio Grande do Sul, pessoas que o que a mais importava para elas era uma foto. Alguns álbuns que se perderam, foram limpados, aí os fotógrafos mostrando como é que... Fotógrafos se posicionaram. Não jogue fora. Não rasgue, não tente digitalizar, vamos lavar e mostrando isso. Esse posicionamento vai ser necessário para a IA cada vez mais, na minha opinião. Sabe? Então, porque na verdade o smartphone... ele vai superpotencializar. Se os fotógrafos estavam incomodados com gente com o smartphone e na fotografia, com a IA isso vai piorar. De outra maneira, né? Uhum, com certeza. Não, eu lembro que o Rodrigo chegou ontem em casa e ligou a TV e falou: Ana, vem ver, tá passando uma matéria aqui sobre o Rio Grande do Sul com fotografia. Aí eu falei, então o que é? Ele falou assim, um cara tá ensinando aqui como é que faz pra limpar a foto. Eu falei, Rodrigo, eu já vi 10 matérias sobre isso, assim.
porque foi um tema que viralizou, né? Então você vê, tanto nas redes quanto nas matérias, né? Porque eles ficam massificando aquela situação, eles mostrando sobre isso, né? E eu tenho uns familiares que moram longe, o mais legal deles, que eles gostam de receber de mim, é foto impressa. Então eu chego lá e levo uma foto impressa. Eu sempre pego as mais antigas que estavam só sendo no celular, né? Dos primos, que eram pequenininhos, que agora já estão adolescentes, e levo, as minhas tias ficam loucas. Meu Deus, onde você conseguiu isso? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito de imprimir também, né? Pois é. E como você falou, a experiência não tem como você replicar. E não fica igual. Eu já testei. Eu lembro que um dia você falou assim, Ana, por que você não oferece também como um produto, né? Eu falei, cara, vou testar comigo. E aí eu comprei um desses pacotes, né, de 50 fotos. Cara, as primeiras ele acerta. Depois ele, né? Pira, né? Ele vira criativo lá e eu olhava e falava, cara, isso daí não sou eu, né? Tem uma versão do meu antepassado indígena, né? Que ele vai, né, ficando muito mais criativo. Chega uma hora que você não se reconhece naquilo, né? Eu acho que as pessoas que compram isso são as pessoas que têm preguiça, as pessoas que têm... E as pessoas que têm um problema com a sua imagem. Porque hoje, com os filtros, elas já não se reconhecem mais como elas realmente são, né? E a gente tava brincando em casa... Tem muitos anos que eu não vou ao Chile. E aí... tava fazendo os backups, né? Aí fui olhar umas fotos dos primos do Rodrigo e fui mostrar pra ele ficou olhando, ele falou, nossa, como a gente era novo, né? Aí eu falei, não, fala por você, eu ainda continuo nova, não vem com essa, não. Aí ele, não, Ana, mas você tinha cara de menininha. Eu falei, eu continuo com cara de menininha, zoando, né? Mas assim, a idade passa, né? O tempo passa e a gente não percebe, né? É verdade. E realmente as pessoas falam, tem mulheres, né, que são mais... vaidosas com isso, falar, cortei o cabelo, tem que fazer um novo ensaio. E tem as pessoas que deixam isso porque sabe que o processo de ser fotografado é intimidador mesmo, né? Tem várias questões, mas tem gente também que, por exemplo, a Naná, ela teve neném agora. O primeiro mês é sempre pesado pra mãe, né? E aí ela ia fazer um newborn no estúdio e desistiu. Aí depois ela me ligou, fulana, tem como você vir aqui? Tipo, eu não vou conseguir ir no estúdio, mas, cara, eu preciso... ela falou, tô cansada, mas eu sei que se eu não fizer, eu vou me arrepender lá na frente. Porque, na verdade, o desafiador da fotografia, no meu caso, para vender para as pessoas, é que as pessoas só percebem, e eu tenho esse exemplo em casa, né, que é meu marido, eles só percebem o valor depois, né? Depois. É muito doido isso. Que passou muito tempo. Ele fala, putz, por que eu não fiz, né, aquela foto? E a galera do newborn, talvez porque tem aquele prazo ali muito curto, e o gestante também, né? Porque vai nascer, não vai ter mais a barriga. Ou faz, né? A escassez é muito maior e ela consegue perceber que daqui a 9 meses não vai ter mais aquela barriga ali. No outro caso, a gente não percebe que a gente está envelhecendo, né? E aí ela só percebe quando já passou muito tempo. Aí quando ela olha uma foto muito antiga, ela fala, nossa, até que eu não era tão gorda assim, até que eu não era tão feia assim. A gente começa a falar, putz, por que eu não fiz, né? Aquela foto, por que eu não fiz? E aí já passou, já era, né? Então o desafiador é isso, a gente vender e mostrar para a pessoa o quanto é importante, porque a pessoa só dá valor depois que perde, né? É verdade. Pro fotógrafo, e a fotógrafa precisa entender que, eu tenho dito isso já tem um tempo, é a última barreira. A última barreira entre a gente não ter mais nenhum agente de defesa de memória, se for pensar. Porque não tem nenhuma campanha de marcas falando de impressão em memória. E também dessa parte do registro fotográfico. O que se comenta muito é que as pessoas vão ficar com blackout de memórias aí. Muita coisa se perdendo, fica na nuvem, vai deletando. Também não consegue organizar isso. Aí a própria IA entra para ajudar nisso, né? Mas... é o fotógrafo que faz esse trabalho de mostrar. Então, eu tenho visto, e isso eu fico feliz, de várias áreas falando desse valor da foto impressa, do registro desses momentos, porque somos nós, né? Esse mercado que garante isso. Do contrário, essas pessoas não vão ter nada, vão ficar... E aí, voltando para o gerador, quem busca o gerador, por exemplo, de retrato, ele vai na questão da preguiça e vai também na questão do dinheiro, né? É barato. Barato e rápido, eu não preciso ir lá. Então, mais uma vez, cria uma pressão para os fotógrafos de precinho. São os fotógrafos que souberem, vão ter que se colocar numa outra posição, de mostrar essa experiência, até por isso vai ter que se posicionar, né? Vai ter que se colocar de uma forma, minha visão, tá? Eu vejo dessa forma, que ele vai ter que valorizar esse processo, que ir ao estúdio ou ele vir até você é valioso e por quê? E mostrar.
Porque do contrário ele vai lá na solução e elas vão surgir com mais. Ainda não tem no Brasil, que eu saiba, mas vai chegar. É uma questão de, assim, vai surgir uma startup aqui olhando para isso, gerador de retrato para alguma coisa. É só uma questão de tempo. E isso vai criar mais pressão no mercado, né? Então acho que olhar para isso é super importante. Aí a gente pode pensar em várias práticas que a galera fazia antes, né? Desde a inversão de risco, que o pessoal lá do Sul fazia muito, né? Você vai no estúdio, tira uma foto sem compromisso, aí a pessoa acaba comprando. Os mini ensaios que a gente vê, que a galera de estúdio faz, principalmente as fotógrafas de família, dos temáticos, que eles vendem um pacote, um mini ensaio, né? Para ser mais barato, com um tempo menor. Ela vai fazer um monte de foto, a mãe não consegue... Eu lembro da... Ela vai estar lá amanhã, você vai conhecer. A Fernanda Oliveira. Ela tem estúdio e ela faz muito... Ela só faz infantil, ela adora criança. E aí ela tem uma equipe que já cerca a pessoa ali na emoção na hora, né? Aí ela falou, ela faz ensaio, acabou o ensaio, ela chama a mãe para tomar um cappuccino e põe uma assistente para cuidar da criança. E aí daqui a pouco já vem a outra menina já com as fotos já no computador. Aí fala assim, então, mãe, agora você comprou o pacote de 25 fotos, você precisa ter marca aqui as 25 que você quer, que o resto a gente já vai eliminar agora. Aí a mãe fala assim, como assim você vai eliminar? Eu não posso comprar depois? Não dá. Porque é muito volume aqui, né? A gente não tem como armazenar isso tudo. Aí a mãe fica desesperada e compra o pacote todo, entendeu? E vende, né? E vende. Funciona. E aí ela começou a vender vídeo também, né? Porque ela falou, tô deixando dinheiro na mão. A gente fez um vídeo, fiz sem pretensão disso, né? Ela contou essa história aqui, que ela usa a LED Window, né? É um patrocinador dela, uma empresa que apoia ela. E aí ela falou da LED Window, eu falei, pô, vou fazer esse corte para ela publicar e acionar a marca, né? E aí botei no Instagram, marquei ela e marquei a marca. A marca ignorou solenemente. Nossa. E ela também, né? Ela não viu, né? Na correria lá, das postagens, muita coisa, ela não viu. Aí o negócio começou a viralizar, e as pessoas eu tinha marcado ela, e as pessoas começaram a perguntar no comentário, quem é fotógrafo? Quem é fotógrafo? Porque ela falava assim, poxa, com uma luz bonita dessa, um celular bom, se a mãe tiver uma noção de luz, fotografia, ela faz um videozão, sabe? Aí ela falou, pô, fiquei pensando nisso, falei, cara, tô deixando dinheiro na mesa. Fui lá na loja, comprei o iPhone top que tinha, peguei minha assistente, falei, você vai fazer os bastidores, e aí depois ela junta os bastidores com uma música legal e mais as fotos no final. E ela vende isso, um produto. Nossa. Aí a gente botou esse trecho, né? E o negócio viralizou. Aí quando eu tava com uns 60 mil views, as pessoas começaram a seguir ela, porque as pessoas perguntavam, quem é fotógrafa? Eu marcava. Aí você começava a seguir ela, falou, Ana, o que tá acontecendo? Tô ganhando muito seguidor. Aí eu falei, então, eu fiz um vídeo pra te ajudar lá com a marca, marquei a marca, vocês me ignoraram. Mas as pessoas gostaram, né? Bombou. Porque tá falando de vendas. Aí ela, sério que você me marcou? Não, quando eu fosse me marca. Eu falei, eu te marquei. Ela, não, peraí, vou ver. Ela aceitou. Aí agora já tá com 120 mil. Vira e mexe, aparece mais alguém. E aí ela vai ganhando seguidor. Aí ela manda mensagem de vez em quando. Quando você vai fazer outro corte pra mim? Aí eu falei, calma, a gente vai fazer. Funcionou então, muito. Funcionou, mas que assim, bacana. ela tava falando de dinheiro, né? E tava falando de oportunidade. Então, a gente pensar o que a gente consegue aproveitar da IA aí pra facilitar a nossa vida, né? Tem muita coisa. Uma questão de... Aliás, você pode perguntar para ela e evoluir a partir disso também, da pergunta que você faz para a IA, entender... como é que você coloca todo o teu conceito de negócio para um chat GPT e começa a destrinchar a partir dali. Só que, como a gente tinha comentado antes, leva tempo. Você vai ter que fazer esse trabalho de pesquisar, esmiuçar e com base em tudo isso aqui que eu estou te passando, o que você me diz, IA? E ela vai te dizer, ela vai te passando. E aí você não gostou das respostas, você pergunta de novo, vai refinando. No uso, ela melhora. E ela consegue desenvolver um plano de marketing para você. Ela consegue... Claro que você vai ter que ajustar, mexer, você vai ter que fazer as coisas, né? Não é só... Mas ela te dá uma visão estratégica, ideias de produtos, né? Organizar um monte de coisa. Então, cara, é fascinante. A gente falou do Google. O Google agora, dessa coisa de organizar, né? O Google Fotos, você consegue jogar lá, pede para ele fazer um slideshow, com um vídeo, inclusive, do crescimento da criança. Ele pega todas as fotos do Google Fotos com a IA agora, eles chamam de Ask Photos. Você conversa, pergunta para as fotos e gera uma história.
Então, a IA generativa ajudando a organizar arquivos, gerar ideias, produtos. É absurdo, é um negócio... É muito legal. É muito fascinante, assim, acho que tem um lado sem limites mesmo pra gente criar e fazer coisas legais. Tem gente escrevendo livro, né, com IA, né? Aí você fala, aí a pessoa acha que a pessoa não tá criando nada. Na verdade, ela tá dando as referências para só agilizar, né? Pois é, não, é incrível. É, assim, eu fiz eu tenho iniciativa de inteligência artificial e tenho o e-book junto. O e-book foi feito, eu deixei claro que eu criei em colaboração com o ChatGPT. Então eu fiz algo que eu levaria. Eu tenho outros 2 livros que eu escrevi sozinho, sem a ajuda da IA. E levou muito tempo. Levou meses. Com esse eu levei muito menos tempo. E ele está vivo, na verdade, toda vez tem uma versão nova. E eu vou atualizando. Eu não poderia fazer esse projeto se não fosse IA. Eu estou lendo um livro agora, chama A Era da IA. É o ex-CEO do Google, o Henry Kissinger e mais um cara, do MIT. E eles falam que os ganhos potenciais que a gente está tendo, coisas que a gente não poderia fazer antes. Eu não poderia ter feito esse projeto se não fosse a IA. Sabe, eu uso ela para encontrar as coisas, para me ajudar, para desenvolver. Então, é isso. Pesquisa mais rápido, né? Pesquisa muito mais rápido. Tem coisas interessantes, a parte bem interessante. Até vai estar na apresentação amanhã, lá no Trocando Ideias, né? As pessoas vão ver depois, já vai ter passado, mas é bacana trazer isso. Um projeto na Espanha que está fazendo o seguinte: tem gente que não tem memória. A gente está falando do Rio Grande do Sul, tem gente que não tem. Não tem foto, perdeu tudo, ou é refugiado, foi para a Europa e não tem foto. Eles criaram um projeto em Barcelona, que eles trabalham tanto com pessoas refugiadas quanto quem for lá e não tem memórias. E com o DALL-E, que é do concorrente do Midjourney, eles têm um time de pessoas, psicólogos, designers, eles chegam e conversam com você, fazem uma entrevista, eles vão criar as suas memórias perdidas a partir do DALL-E. O DALL-E não é tão realista, mas é fascinante. Com base na pesquisa, eles entenderam que os nossos sonhos, as nossas lembranças, elas não são hiperrealistas. Uhum. Elas são imprecisas. Então, eu sei que tinha uma mesa lá, mas eu não sei que cor que era exatamente. Então, ela não precisa ser precisa. E eles estão recriando memórias e o projeto é um sucesso. É tão sucesso que está sendo financiado pelo Google e pela ONU. E eles estão expandindo. Eles vieram no Brasil. Eles fizeram um projeto em São Paulo com bolivianos, com o pessoal acho que coreano também, e pegaram essas pessoas que não tinham memórias. E agora quem vai lá e tem questões de memórias que não estão garantidas ou que se perderam, pode recriar. E a relação dessas pessoas com essas memórias recriadas é muito emocional. Porque, de fato, chega num resultado, só que eles vão melhorando. A pessoa vê o resultado, não está parecido com o que tinha acontecido. Até chegar num borrão parecido. Cara, que incrível, a gente não tinha isso disponível. A tecnologia não permitia fazer isso, agora dá. Então, tem outros projetos interessantes. Vários artistas de fora. Aqui eu não vi, mas deve ter também. A mãe é asiática e foi para os Estados Unidos. Ela não tem esse registro dela chegando na barriga da mãe na Califórnia. Ela resolveu usar o Midjourney, é hiperrealista. E ela pegou com o relato dos parentes e outras fotos de outros momentos, mas não aquelas, mas com a mãe, coisa. Ela reimaginou a chegada da mãe para ter esse registro que ela não tem. Então, coisas do que a gente tá falando, do EC para as memórias também. Então, é um negócio incrível, é uma coisa, sério, é muito bacana, sabe? Esse projeto é expansivo, só que é uma fronteira nova que a gente entrou e é arte. Eu vejo como arte. Eu acho que é uma coisa contemporânea, é do nosso tempo, e ela está indo para um caminho que a gente nem sabe onde vai parar. Então, os fotógrafos, tem fotógrafo que não se considera artista, mas muitos se consideram. Se é algo do nosso tempo, por que não usar esse algo do nosso tempo? Para você, porque o que você pode criar, né? É fascinante. Cara, muito incrível. Tô viajando aqui. Léo, a gente já tá chegando no fim. Queria que você desse suas redes aí para o pessoal te seguir, contasse seus planos futuros, onde o pessoal te encontra. Sei que você vai estar no Revolution, não lembro em qual das cidades. Eu vou estar no Revolution primeiro em Goiânia em agosto, comecinho de agosto. Você me pegou. Você falou as datas no começo, eu acho que é 6 e 7, se não me engano. Eu vejo aqui. Comecinho de agosto no Revolution em Goiânia. Falando de 5 e 6 de agosto em Goiânia, no Revolution, que é um evento bacana, itinerante, né? Fui convidado, fiquei feliz com o convite. Falando de IA na fotografia. Depois eu vou estar em BH em outubro, acho que é 7 e 8 que você... 1 e 2. 1 e 2, desculpa. 1 e 2 de outubro em Belo Horizonte, também para falar de IA na fotografia.
Eu tenho a iniciativa Fotografia, que é com fotograf.ia, né, de brincadeira com essa palavra, que é essa nova fase que eu vejo da inteligência artificial na fotografia. É uma comunidade com um grupo exclusivo, com conteúdos exclusivos. Então, são 40 horas até agora de conteúdo, um pouco do que eu comentei aqui em profundidade. Um monte de case, plataformas, testes, apresentações especiais. Nós estamos chegando em 200 membros nesse grupo e a pessoa paga uma vez e faz parte lá do grupo, tem acesso a tudo. Aí tem esse e-book que eu tinha comentado, que eu fiz junto com a IA, ele está na versão 11. São 11 versões em quase um ano. Então, está dando uma por mês. Por quê? Porque é muita novidade. Então, sempre tem atualização. O NFoto, que é um grupo de inovação, que também tem um pouco de IA, já tem 100 horas de conteúdo, entrevistas, notícias, mas tem esse lado da autenticação que a gente comentou, da foto real com autenticação, o NFT e também metaverso. Inovação que está acontecendo no mercado, né? Ali tem interação, tudo. E o meu site tem muita notícia grátis, bacana, assim, de pessoal acompanhar. O E de escola, N de navio, F de faca, by, BY, leosaldanha.com. O ENF, by Léo Saldanha, quer dizer, Escola de Negócio da Fotografia, aí o by é só aquela frescurinha, né, de inglês, leosaldanha.com. Lá tem muita notícia, quase, assim, de segunda a sexta. Eu devo ser um dos canais que mais traz notícia de grátis, né? Aqui brincando, verdade, mas você produz pra caramba. muito conteúdo de vídeo, enfim, tanto para membros quanto para não membros. Então tem conteúdos legais, assim, eu entro em profundidade. O meu foco é sempre marketing, inovação e IA. De marketing, eu fiz o livro Marketing Básico para Fotógrafos, que eu fiz uma versão nova para 2024, que chama Marketing para Fotógrafos, nova versão 2024, que inclusive tem a parte de IA, que eu mostro como que você usa a IA para te ajudar no marketing, né? A diferença é que ele tinha 200 páginas, agora tem 300, e nesse não tem a IA ajudando, eu fiz lá umas páginas extras para atualizar, né? Esse está onde? Esse tá, no meu site tem lá na barra em cima, e-book marketing para fotógrafos. Aí a pessoa encontra, ela pode adquirir e ter acesso a esses conteúdos em vídeo também sobre marketing com IA, né? É para Kindle? Não, é PDF. Eu fiz um esquema de PDF porque ele tem atualização e também, assim, o pessoal às vezes fala, pode ser que a pessoa pegue, compre e espalhe. Não teria problema com isso, na verdade, assim, mas os conteúdos em vídeo, ele tem que ter um acesso especial lá para conseguir ver, mas a verdade é que eu sou um criador de conteúdo que quer ajudar, que quer compartilhar e claro, se eu pudesse ser remunerado por isso, perfeito. Então, as pessoas... Isso tem funcionado, assim, né? Mas no site tem muita coisa. Tem todos os meus produtos no site. Você vai encontrar lá no topo os produtos que eu tenho. Mentorias, consultoria, a parte dos e-books também. Então, mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte. 25 anos, quase 25 anos de mercado... E eu pensei nas últimas semanas qual que é a característica minha e que eu acho que deveria também, que deve movimentar muitos fotógrafos que buscam crescer, é curiosidade. É o que me move. Assim, além de ajudar, de querer inovar e buscar isso, é ser curioso. A gente tem que... O fotógrafo é um curioso, né? Então, mas procura isso em profundidade que eu acho que vale a pena. Obrigada. Nossa, Imagina. Maravilhoso. A gente nem tocou nas polêmicas, porque não deu tempo. A gente estava falando de uma coisa tão legal aqui. Eu volto. Se quiser, eu volto. Aí a gente vai marcar. O Léo adora o Rio. Quando ele vier de novo aqui para férias ou para algum evento, a gente marca de novo para atualizar, né, Léo? Vai ser um prazer. É muito bacana conversar sobre isso tudo. E vir aqui, finalmente, né? Conhecer, né? Pessoalmente. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.